Olá, pessoal. Meu nome é Ingrid Moreira e esse é o podcast Resgatando o Evangelho na Prática. Seja muito bem-vindo. Hoje nós temos um convidado super especial que nos falará um pouquinho do que é o Resgatando o Evangelho na Prática, como começou, né, da onde nasceu e tudo mais, porque o Senhor colocou no coração dele. Estou aqui hoje com evangelista Weder Moreira, meu gatão, hein, gente? Seja bem-vindo, Weder. Obrigado, boa noite. Bom dia, né? Já passamos aí das 0 horas e 15 minutos do dia 10 de 2024, de julho de 2024. O mês já começou com 10 dias, né, gente? Meu Quase com 10 Deus. dias, né? Então, assim, convidado não, eu tô em casa. Literalmente em casa, hein, gente? O Resgatando o Evangelho na Prática é uma idealização minha em conjunto com a Ingrid. Nós somos casados, para a glória de Deus. Quantos Uh, anos? 7 7 anos, anos. gente. Então, o Resgatando o Evangelho na Prática tem 7 anos? Não. Nasceu na necessidade do. Essa configuração nasceu numa necessidade pandemia, né? Isso. Pré-pandemia. E aí a gente atuou durante a pandemia e estamos com ele até hoje. Amém. E antes dele já abordar sobre o assunto mesmo, eu vou começar com as perguntas, né? Que ele já começou a responder ali, dar uns parecer de como foi o Resgatando o Evangelho na Prática. Mas me conta, como foi que nasceu o Resgatar, o Resgate, para chegar onde nós estamos no Resgatando o Evangelho na Prática? Então, né, o projeto Resgate, ele nasceu lá em 2015, finalzinho de 2015 para 2016, meados de outubro. O Senhor colocou algo no meu coração, eu já fazia esse tipo de movimento, trabalhava com evangelismo em rua, na praça. A gente evangelizava ali, aqui na cidade do entorno de Brasília. Nós levávamos, mas era por outro ministério, e aí o Senhor colocou algo no meu coração de um projeto social de ajudas e donativos, evangelismo, de porta a porta, aquele evangelismo antigo, gente, de porta a porta, conversar com as pessoas, ganhar tempo com as pessoas, né? E aí, é, 2015, veio 2015, 2016, e como sozinho, trabalhando sozinho, o projeto não deu aquela guinada a qual a gente precisava. Dei continuidade ao evangelismo, mas pelo ministério, mas não pelo resgate. E aí veio uma das primeiras configurações mudadas que a gente fez, mudou o projeto Resgate para Resgatar. E aí já foi meados de 2016. E aí começamos a caminhar, fazer alguns projetos de evangelísticos, de atendimento pessoal e levando até um pouquinho de donativo também. Ali na cidade satélite aqui de Brasília, que é o Recanto das Emas. A gente trabalhou, nós fomos atuantes ali naquela região. E a gente ajudava algumas pessoas, famílias em situação mais precária. E também sozinho. Em 2015, em 2017, o Senhor me enviou a minha colaboradora, minha parceira, a minha ajudadora. E aí a gente, sentado, idealizamos algo para o Senhor. A princípio, 2017, nós casamos em 2017. E aí, mesmo assim, esse projeto ele ficou um pouco engavetado, porque a gente ficou com muitas coisas, muitos afazeres da igreja, Muitas né? demandas, né? Muitas demandas da igreja, do ministério a qual a gente fazia parte. Ela musicista da equipe de louvor, eu evangelista do ministério e secretário do ministério, e a gente acabou deixando isso aqui um pouquinho de lado. Veio 2018, 19, 2020, boom, pandemia. E aí a igreja não. A maioria dos ministérios fechando por causa de decreto de governo, locais, né? E aí nós fomos pra rua.
Nós vimos a necessidade. Nós vimos a necessidade de ir para a rua, porque algumas pessoas, a maior parte da igreja, ela foi para dentro de casa. E as pessoas que trabalhavam nas ruas, elas que sobreviviam do dinheiro do dia a dia, eles ficaram sem recursos. Por mais que o governo tenha liberado alguma ajuda, né? Mas R$600 para uma família de 4 pessoas, meio difícil. E aí nós, com esse período, nós começamos a meter a mão na massa. Muitos ajudadores, muitas pessoas nos ajudaram, colaborando muito, mas muita coisa foi do próprio bolso. O Senhor nos abençoou nesse período para que nós nos abençoou para que nós pudéssemos abençoar outras pessoas. Isso é prosperidade, tá, gente? Isso é prosperidade. Você só é próspero quando você tem o suficiente para ajudar outras pessoas. Para compartilhar. E isso é o evangelismo. Aí a gente mudou, em 2020 a gente mudou essa configuração do Ministério Resgatar para Resgatando o Evangelho na Prática, porque a gente tinha eu fazia o social, fazia somente, às vezes fazia a palavra, mas eu não tinha o processo da ajuda, disso, né, dos donativos, cuidar da parte social. E aí o Resgatando o Evangelho na Prática literalmente veio sacudindo a gente orando, o Senhor deu o nome, mudou o nome, mudamos um pouquinho da característica do ministério também, que era, a gente começou a ajudar muitas pessoas durante a pandemia, muitos ministérios, né, antes da gente introduzir o Resgatando o Evangelho na Prática, e a gente estava ajudando muito o projeto dos outros, né, Praça, Natal com Cristo, eu não me recordo. Casa de recuperação. Igrejas, pastores que nós vemos a necessidade no meio evangelístico, porque as igrejas nem sempre têm uma equipe de evangelismo. E o Resgatando o Evangelho na Prática não leva nome de igreja, placa de igreja. A gente leva o nome do reino, a gente carrega o nome do reino. E quando às vezes um pastor estava precisando, a gente também começou a introduzir escola de missões e tudo mais, com o Evangelho na Prática. Porque a gente entendeu a necessidade que havia no nosso meio mesmo de preparar pessoas para esses momentos que viriam. Para esses momentos, por exemplo, em meio à pandemia, você via muitos jovens, muitas pessoas com um desejo de se especializar em missões, em buscar conhecer como era feito as missões e o que poderia, né, fazer mais. E a gente se aliançou com pessoas de ouro mesmo, no qual a gente pôde ajudar. O Resgatando o Evangelho na Prática, o nome, primeiro, quando eu entrei na vida do Éder, vamos falar assim, né? Quando eu entrei na vida do Éder, ele tinha um resgatar. E aí a gente estava ainda cuidando de jovens e tudo. E eu falei bem assim, qual a possibilidade de mudar o nome do resgatar? Porque a gente podia trazer uma pegada mais jovial. E aí até eu falei com ele sobre reading, né, de resgatar inglês e tudo. E a gente ficou ali orando, ou seja, eu já sentia ali falando para ele, olha, eu cheguei para agregar esse ministério mesmo, né? E conversando, numa conversa nós estávamos, né, conversando mesmo e a gente falou, não, a gente tinha que resgatar mesmo, era o evangelho na prática, né? Ou seja, de forma mais eficaz. Não adianta nada a gente falar de um resgate e a gente só falar do resgate sem exercê-lo. E houve essa necessidade, né? E houve, né? Olha, resgatando o evangelho na prática. E ficou, acho que o Senhor, ele carimbou no céu. Com certeza. E aí a gente, para esse período que nós tivemos orando, pandemia, foi muito, gente, a gente foi muito atuante. E então, Ingrid, me fala um pouquinho de como foi a idealização, como surgiu a ideia do Resgatando o Evangelho na Prática podcast.
Então, agora a pergunta veio para mim, né? Porque nós viemos falando agora sobre o resgatando o evangelho na prática, de ato social e também de auxílio ministerial evangelístico nas congregações, para os pastores, né, para a igreja ali, estar comissionando mesmo, trabalhando as pessoas e dando estudos, como aqui foi dito, né, as escolas de missões, também temos as escolas de adoração, né, que são seminários de adoração, que, como o evangelista disse, né, como o Éder disse, eu venho com o ministério de adoração. E eu já vinha fazendo, né, quando a gente casou, eu já era missionária. Eu já havia visitado aí, estava subindo, né? Eu fiz Goiás, Tocantins, Maranhão, Pará, né? Eu fui subindo aí para o Nordeste durante 30 dias aí com a missionária Vanúzia Marques. E eu me lembro como se fosse hoje, o dia em que eu estava na UMADEB e eu estava fotografando e a Vanúzia estava ministrando ali, né, no altar. E aí foi nesse momento que eu falei assim, Senhor, eu me inspirei nela, né? Me inspirei, olhando para aquela mulher, eu falei, cara, eu quero ser uma missionária. E conversando com ela, a gente teve uma conversa, ela me convidou para ir ministrar na rodoviária do Plano Piloto. Então, eu comecei, já era evangelista, eu já sentia isso no meu coração, eu tenho esse chamado no meu coração que arde desde sempre, desde quando eu me converti, né? Mas meus primeiros passos de evangelismo mesmo foi na rodoviária do Plano Piloto. Olha. E ali, naquele momento, ela me convidou para fazer essa viagem missionária. E aí eu fui e tudo, e a gente fez missão em Braslândia, fizemos missões em vários lugares aqui em Brasília. Então, quando o Éder fala que Deus não une pessoas, une propósitos, é porque eu também já tinha um chamamento em Cristo Jesus. Eu sempre toquei, cantei, então amo adorar. E o meu chamado ministerial mesmo, chamado segundo o proposto do coração de Cristo Jesus, é um ministério evangelístico, né, com raiz aí profética, que eu sei. E aí, quando o Senhor uniu os propósitos meu e do Éder, né, para estarmos aí, eu conversei com ele a possibilidade desse resgatar virar um movimento mais jovial. E aí, nesse movimento jovial, surgiu a necessidade, porque já havia obra social, a gente já vinha fazendo obra social por si só, isso daí já fazia parte da nossa vida, era um estilo de vida nosso. Só que a gente viu a necessidade de ser um pouco mais abrangente. E aí, em meio à pandemia, vimos a necessidade de pessoas em vulnerabilidade, de socorrer pessoas, de ajudar pessoas em situação de rua, em casas de recuperação, em conhecer e nos aliançar com pessoas que tinham o mesmo cunho, né? Que nós somos muito gratos a essas pessoas. E aí, quando foi aí pós-pandemia, né, a internet veio em uma crescente muito forte em relação aos podcasts e tudo. E em meio aos meus devocionais, eu falei bem assim, cara, esse conteúdo aqui dá para compartilhar. Comentei com o Éder. A gente já tinha um Resgatando Evangelho na Prática. Eu falei bem assim, amor, eu vou vou colocar os meus devocionais no Spotify através de áudio. E o Resgatando Evangelho na Prática podcast iniciou-se num banheiro, pessoal. Literalmente, gente. Num banheiro. Porque eu usava o banheiro para acústica. Então eu comecei a gravar
pedi para ele, amor, eu preciso de um microfone condensador, todo aquele equipamento e tudo. E aí ele foi e falou assim, não, amor, vamos buscar. A gente foi buscar um microfone lá em Paranoá. Depois de Paranoá é onde? Aí eu não me recordo qual foi o lugar, mas foi longe. Meu Deus do céu. Literalmente longe, viu, gente? Mas foi Acho longe. que a gente andou mais ou menos quase uns 50 quilômetros para ir buscar esse condensador. E aí, através disso, eu estive ali. Eu falava assim, amor, eu vou entrar no banheiro ali, que era a acústica é muito boa. E eu comecei a gravar o podcast e comecei a colocar no Spotify. E aí, no Spotify, eu comecei a comentar com o Éder do que Deus estava falando, do que Deus estava fazendo. E Deus liberou canções e louvores também nesse banheiro e tudo mais. E aí eu fiquei esse tempo aí publicando. Aí no ano agora, do ano passado, né, 2022 para 2023 mais ou menos, eu dei uma parada com o podcast, mas quando eu fui ver, tava alcançando até a Holanda, Austrália, Europa, Estados Unidos. Eu falei assim, uai, tem um negócio aqui, Deus tá querendo falar alguma coisa aqui. E aí eu comentei agora, nesse ano de 2024, né, com o Éder. Eu falei assim, meu bem, eu acho que tá na hora da gente colocar a imagem nesse podcast, porque a internet, ela tá dando voz a muita gente. E a gente sem conteúdo. E não que a gente seja os donos do conteúdo, não é essa pegada que eu quero falar. Não é isso. Eu falei assim, só que a gente conhece tanta gente boa, tanta gente que está compartilhando algo real, um evangelho na prática, um evangelho vivido, não fingido, um evangelho real, palpável, simples, eficaz. Isso. Né? Isso a gente já mencionando isso, gente, olha, eu aprendi isso com um pastor, muito amigo nosso, qual a gente ama. Se estiver nos ouvindo, apóstolo Mauri, um beijo no coração do Senhor. Aí nós aprendemos isso dele, para que a gente não venha menosprezar os pequenos começos. Zacarias vai falar isso, Zacarias fala isso, e nós ouvimos isso eu ouvi isso a primeira vez dele, para não menosprezar o pequeno começo. Começou no banheiro, a equalização das vozes, né? E aí, nesse período a qual a gente estava, nós estávamos paralisados, aí a gente começou, ali onde era para todo mundo estar paralisado, a gente começou a caminhar. É verdade, porque a parou todo mundo, né? E aí, assim, e uma outra coisa, dar um adendo aqui no que a Ingrid estava falando, a respeito do chamamento dela, de praça, o chamamento evangelístico, para jovens. Olha isso. Você que tem um desejo de fazer o evangelismo, cumprir o ID do Senhor, mas também arde aí no coração de casar-se, né? Uhum. O Senhor, ele não une pessoas, ele une propósitos. A gente já ouviu isso muito, né? Então, em algum lugar aí da terra, vai ter alguém aspirando pelas mesmas coisas que você, pro reino. A mesma coisa que você está desejando ir pro reino, o Senhor está colocando no teu coração e está colocando no coração de outra pessoa. Vai ter um momento certo que vai ter um encontro, né? O Resgatando Evangélico não é sobre isso, Evangelho na prática não é sobre isso, mas dá um adendo para vocês aí que tem esse desejo e essas aspirações de cumprir o ID do Senhor na sua vida. Sim. Propósito no reino é maior do que o propósito pessoal. Como? Propósito no reino é maior que o propósito pessoal. Eita, é forte isso aí, hein? Eita, esse podcast ainda vai dar muito o que falar. É isso aí. E continuando a questão do Resgatando o Evangelho na Prática como podcast, o intuito dessa mesa é fazer alianças. Isso. É fazer com que essa mesa
os nossos olhos sejam abertos ao partir do pão que é Jesus. Amém. Essa é a intenção. E aqui nós temos, eu vou estar passando aí para vocês, uma base do que é o Resgatando o Evangelho na prática, né? Então, eu vou estar passando aí para vocês a imagem. Segue aí. Ó, o Resgatando o Evangelho na prática, trazendo a simplicidade para a complexidade de viver Cristo no mundo. Qual é a nossa visão, nosso propósito e nosso objetivo? Nossa visão é viver a verdadeira religião. Visão é entender a nossa missão, a missão da igreja. Quebrar todas as barreiras para um evangelho prático. Porque nós entendemos, pessoal, que o evangelho, ele é um estilo de vida. Ele não é uma coisa, não é balela. Quando você decide viver para Cristo, verdadeiramente, você não apenas abandona as velhas práticas, você também morre para viver uma vida em Cristo. Amém? O nosso propósito, vamos dar continuidade, nosso propósito é trazer a simplicidade de cumprir o ID. Porque o propósito de cumprir o ID é simples. Se você for cristão, deixar com que o Espírito Santo governe toda a sua vida, o propósito do ID, a sua vida vai ser um reflexo disso. Olha isso. Noé, eu sempre falo isso, Noé, não tem nenhuma pregação de Noé em Gênesis, mas diz a Bíblia, em 2 Pedro, se eu não me engano, vou colocar aí o versículo certinho para vocês, que Noé foi um pregador da justiça e a gente não vê nenhuma pregação. Só que a gente vê que a vida de Noé foi uma pregação. Então a gente já entende que a gente precisa ter uma vida com frutos. E esses frutos as pessoas verão. Os frutos não é para a árvore, é para que as pessoas vejam, né? Continuando, o propósito é tratar o ID como estilo de vida, como aqui foi mencionado, né? Compartilhar a palavra e tratar o ID como estilo de vida. Nosso objetivo aqui, alcançar os perdidos, sim, capacitar, ativar, motivar a prática do ID e servir uns aos outros. Dentro disso, eu gostaria de perguntar para o Éder sobre uma coisa que o Senhor falou com ele agora, a gente foi no MCM e o Senhor falou algo sobre ativar, né? Capacitar, ativar e motivar a prática do ID. Fala um pouquinho sobre o que o Senhor falou com você naquele dia. Lá uma concentração evangelística, né? Um congresso profético e gente, maravilhoso, MCM Povos, ali na cidade de Trindades, igreja, pastores, envie seus missionários. Ali é uma escola de missões. Uma escola de missões. Fantástico. Fantástica, Deus trabalha ali muito e a gente vê muito a vontade das pessoas em fazer. E esse congresso ele acontece uma vez por ano e ali no meio daquilo tudo ali o Senhor fez algo tremendo no meu coração. E a primeira, eu orando, clamando a Deus, e eu tinha ido comprar água, para vocês terem ideia. Fui comprar água ali acho que no intervalo da palavra, e aí eu encontrei com um jovem chamado Daniel. E aí esse jovem falou um pouquinho dos sonhos dele, que o sonho dele foi interrompido, que era ser um jogador de futebol. E aí ele falou que ele estava fazendo missões, queria fazer missões, e aí eu comecei a orar com ele e comecei a falar para ele, comecei a ativar na palavra profética, através da palavra profética, sobre o evangelismo na vida dele. Que por onde ele fosse, ele pregasse a palavra, mas além de pregar a palavra, ele ser a carta viva que o mundo vai ler. Né? E ele saiu dali queimando. Ele falou: Jesus, eu precisava ouvir essa palavra. E a gente, de vez em quando, a gente ainda troca algumas mensagens. Ele, se não me engano, ele é de Minas. Não me recordo qual é a cidade de Minas. Não sei se é Poços de Caldas. No interior de Minas. E o Senhor falou:
ativador. No meio de uma oração lá, e eu ouvi essa palavra, literalmente essa palavra, ativador. E eu falei assim, e nisso a gente orando, tinha 2 jovens ali, e o Senhor falou, eu sempre oro com a bandeira, as bandeiras do Brasil e de Israel, e eu senti no meu coração de dar a bandeira para uma moça, né? Eita! Ó, vou falar a verdade. O Senhor falou comigo. E eu, Weather. Aí ele que foi, tira a bandeira da menina. Eu com vergonha. Quando o Espírito Santo fala e você não quer ouvir, ouça a sua esposa. E ali, mas assim, queimou no meu coração em doar aquelas bandeiras. E aí, mais uma vez... Elas vão estar ouvindo, hein? Mais uma vez eu fiz uma oração para elas, para que elas alcançassem muito em Deus, né? Em Deus e os povos das nações. Eita, e não só, assim, a gente fala de missões, a gente fala, a gente só quer fazer, nós só queremos fazer missões lá fora, mas esquecemos a nossa casa, Brasilzão precisa de muitos missionários ativos. Nós somos uma África. Nós somos uma África. Isso eu ouvi em 2009, com MCM aqui no ministério a qual eu participava. Eu não era evangelista ainda, mas eu era mãos no evangelismo, sempre servindo. E aí um dia o pregador da noite fez uma convocação de quem quisesse participar da escola de missões. E eu prontamente levantei a mão e eles estavam levantando na época, eles estavam fazendo a convocação para a África. Sim. E eu levantei as mãos loucamente, eu quero ir. Aí o irmão chegou, orou por mim e falou assim, irmão, eu sei do desejo do teu coração que você quer ir para a África, mas no Brasil há muitas Áfricas. Aleluia. E aquilo ali, ó, para você evangelista, para você jovem missionário, que talvez ouçam uma palavra dessa e ache ela dura, não entristeça o seu coração. Busque em Deus. E naquele dia, eu não me entristeci, eu comecei a olhar para dentro do Brasil. Sim. E o Senhor até hoje, ele queima no meu coração quando eu falo da nação brasileira. Ribeirinhos, o Jequitinhonha, isso aí tudo. O Amazônia, o Pará, os índios. O Sul. Nossa, o Sul, Jesus. Goiás. Aqui a gente fala muito, mas tem os quilombolas, os calungas aqui no Goiás. Não vamos longe não, aqui dentro do Distrito Federal tem muitas Áfricas. Muitas Áfricas que precisam ser alcançadas, né? Sol nascente, estrutural aí, que, né, tem obras missionárias aí dentro, né? Nós temos pastores aí, por exemplo, ali no Ingá, né? Por exemplo. Então, o Senhor falou contigo mais especificamente em ser um ativador de ministérios, né? E não só com ele, né? Deus falou também, já vem falando isso há muito tempo comigo também, de ser uma ativadora de ministérios, porque a gente tem que saber passar o bastão, né? Isso, aprender a passar o bastão. Tem que aprender a passar o bastão. Só voltar aqui um pouquinho no que a gente falou sobre a visão do ministério. Ela colocou uma frase aqui que o Senhor tem talhado ela em meu coração, né? Nas tábuas do meu coração, trazendo a simplicidade para a complexidade de viver Cristo no mundo. Olha, gente, viver Cristo no mundo não é algo tão surreal. É algo apaixonante. Se você amar Jesus verdadeiramente, você consegue levar ele em qualquer lugar e sem dificuldade. A gente fica com receio, fica com vergonha, mas isso é porque você não conhece o Rei dos Reis. Muitas vezes. Você não tem a intimidade de levar Cristo. Eu fico me imaginando quando aquela mulher samaritana, quando ela descobriu que ela estava com a fonte que viva, joga, né? Viva, que joga água viva eternamente. Ela falou, tem alguém ali que... Eu encontrei um profeta, gente. E ela deixou o cântaro, né? Ela esqueceu o que ela ia fazer. Esqueceu, ela saiu sedenta, ela saiu cheia, né? Transbordando, na verdade. A visão do ministério do Resgatando o Evangelho na Prática, é viver a verdadeira religião.
Normalmente a gente fala, a religião não é religar literalmente. A palavra do Senhor diz lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27, a verdadeira religião imaculada do nosso Senhor Jesus Cristo é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades. Tem mais alguns adendos, eu não vou me ater somente a isso. Mas assim, cuidar uns dos outros. Sim. Se nós entendemos isso, Jesus ele não só curou enfermos, mas ele muitas vezes ele cuidou dos órfãos e das viúvas. Sim. Foi a primeira coisa que as ovelhas perdidas da casa de Israel eram órfãos. Sim. Os pais de Israel esqueceram isso. Sim. Entendeu? E aqui nós vemos, né, a implementação. Como funciona a implementação do Resgatando o Evangelho na prática? Né? Nós implementamos através de escolas e missões. Caso você, pastor, esteja ouvindo aí, né, e queira implementar o Resgatando o Evangelho na prática aí na sua igreja para estar capacitando a sua equipe, a sua igreja em missões, nós temos as escolas de missões, né? Essa escola de missões, ela não só apenas vai ensinar a teoria, mas também vai levar para a prática, né? Ali vai estar dando todo o apoio, né? E ensinando, né? Mesmo. E os nossos desafios hoje o desafio de qualquer missão, gente. Isso a gente quer deixar bem claro. Que é a falta de mãos, falta de recursos e as limitações. Porque a falta de mãos e a falta de recurso traz essas limitações, né? A falta de mãos, pessoas capacitadas, prontas ou dispostas a aprender. E recurso, a gente sabe que a obra não é feita sem recursos. Não tem como falar sobre isso. Mas concluindo, Resgatando o Evangelho na Prática, já se explica em seu nome, né? A sua intenção. Ou seja, queremos resgatar a prática do Evangelho, fazendo a menção das atitudes de Jesus em seus passos, o que faria Jesus. Vivemos em um mundo no qual está cada vez mais difícil de encontrar pessoas dispostas a entender que não é difícil viver Cristo no mundo, mas é de maneira simples e eficaz. E objetiva, né? É a objetividade de fazer algo para Jesus. Só o adendo aqui que eu estava falando a respeito do versículo, Tiago 1:27 diz: a religião que nosso Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e especialmente não os deixar se corromper pelas filosofias mundanas. Levar o Evangelho, muitas vezes as pessoas entenderam como as missões eram muito mais donativas, as pessoas levavam roupas e faziam esse trabalho social. E muitas vezes eu falo que quando primeiro evangelismo que eu fiz na minha vida foi panfletando. Eu levei um jornalzinho, não vou falar de onde é que foi, e aí o irmão falou, eu falei assim, não gente, eu não vim panfletar para ninguém não, vim falar do nome de Jesus, isso não é evangelismo para mim. E daí então eu entendi que o evangelismo era senão levar a palavra do Senhor ao coração das pessoas que estavam perdidas. E olha, esse desejo de evangelizar, esse desejo de falar do amor de Deus para as pessoas, só funciona quando o Senhor te alcançou, de alguma forma. Sim, sim. Irmão, como é que eu vou começar a falar o testemunhar, né? Testemunhar. Não, isso, esse é o testemunhar. Como é que eu vou falar de Jesus? Eu tenho vergonha. Não, irmão, o que Deus fez na tua vida? Atrelado à palavra. Sim, sim. Dentro da palavra, cara, eu vivi isso, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, os batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você já fez isso? Ou não? O Senhor te curou como aquela mulher do fluxo de sangue, ou de alguma forma você era coxo, você era incrédulo, você acreditou, ou muitas vezes nós somos como o eunuco. A gente tinha um desejo de conhecer a Jesus, mas não sabíamos, até que uma pessoa veio... Entende o que lês? Entende o que lês, e aquele momento os nossos olhos se abriram.
Ou Sim. muitas vezes nós somos como os dois de Emaús, no caminho de Emaús. Sim, sim. Andávamos com Jesus, mas no momento que ele estava ressurreto ao nosso lado, a gente não compreendeu. Até que ele partiu o pão e nosso coração queimou. Sim. E vamos um pouco além, né? Se a gente for fazer um parâmetro geral, Jó, Jó. ele tem 42 capítulos e no último ele fala: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, assim, nós estamos diante de uma geração que diz que caminha com Jesus e muitas das vezes não o conhecem, né? Oséias vai falar, né? Conhecer e prosseguir em conhecer, ou seja, está falando de um passo a passo, de um ato, né? Isso. Então, nós temos que, literalmente, vou usar a frase que está na camiseta do Éder, olha ali. Forma de servo, assumindo essa forma de servo, né? Servo de todos. E aí você entra no que o cerne do evangelho é esse, gente. Compartilhar Cristo não é difícil quando a sua vida é para compartilhá-lo. Eu vou falar assim, sempre quando a gente está em um evangelismo com jovens, a gente menciona isso. E é como um jovem apaixonado. Quando o jovem está apaixonado, ele pensa o tempo todo, ele fala no amorzinho e tudo, tá ali planejando, fazendo planos, comenta com um tal que encontrou, que tá feliz e tudo. É assim que nós temos que estar com Jesus, apaixonados por ele, né? Tem uma música que eu sou apaixonada que fala: eu quero me apaixonar outra vez, eu quero me desesperar outra vez, eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Quando você entra nesse ambiente, é impossível você não compartilhar o evangelho de forma simples e eficaz. Isso. Porque uma pessoa que realmente está vivendo aquilo é notório. A gente leva conosco. Gente, a gente trouxe essa frase de São Paulo em um congresso que nós participamos ali, né? Na Neuza, na doutora Neuza Itioca e o Coraiola. O apóstolo Coraiola. Apóstolo Coraiola falou assim: eu não posso deixar com que as pessoas passem por mim sem perceber a glória de Deus. E a gente leva essa frase conosco. Eu não posso deixar com que ninguém. Eu acho que isso é o desejo do evangelista. Ninguém pode passar por mim sem que a glória de Deus seja vista, seja percebida, seja impactante. Eu não lembro quem foi o autor dessa frase, mas há um tempo, acho que uns 5 anos mais ou menos, uns 4, 5 anos, falou que o coração do evangelista ele é um coração que ele bate por todos. Né? Não tem como, gente, olha isso. Se você passar numa rua movimentada ou vazia, e se você passar nela movimentada, você tem que sentir paixão pelas pessoas e compaixão daquelas que estão perecendo. E se você passar por ela vazia, você tem que sentir tristeza por ela estar vazia. E eu falo que o evangelho, na verdade, hoje o mundo está tão cheio de dogmas que tem impedido das pessoas caminharem. A Ingrid usou um termo aqui, usou a palavra que está lá no livro de Jó, que quando ele reconhece que ele não conhecia Jesus, ao Senhor verdadeiramente, ele ouvia falar dele. E agora há pouco nós viemos do evangelismo, eu estava com o pastor Marcelo, um beijão, um abraço. É o nosso líder, gente, é o nosso pastor, um homem de Deus. E enquanto ele tocava o louvor ali, eu abordei uma jovem, ela estava voltando do trabalho, cansada. E esse é o perigo dessa geração. Eu quero falar para vocês, esse é o perigo dessa geração. Quando a gente pergunta para as pessoas se ela conhece Jesus, ela fala que conhece. Se vive com Jesus, como você está com Jesus? Não, estou bem com Jesus. Aí a gente vai fazer um parâmetrozinho como se fosse uma régua na nossa vida. Então, qual seria a distância mais ou menos que você estaria numa escala de 1 a 10? As pessoas colocam mais próximo de Jesus. Mas você lê a Bíblia? Não leio. Não tenho prática de leitura.
Você busca, você ora todo dia? Não, não oro. Você tem um tempo, você tira um tempo para Deus, para falar com Jesus, devocional. um devocional. Você não lê a Bíblia, tem um tempo para falar com Deus? Ah, irmão, eu tô tão cansado. Então, assim, não tá 10. Essa história da gente, que o mundo tem falado que Jesus ele é um cara legal, tá coladinho aqui do lado, pá, beleza, tudo bem. A palavra de Deus ela é única e eficaz, e ela diz assim: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei convosco, certo? Só que quem não busca, não encontra. É mentira eu falar que tem uma pessoa do meu lado se eu não sei dele, não conheço ele. Sim. Entendeu? Eu posso vê-lo de longe. E olha, um homem que teve o testemunho de Deus, o próprio Deus testemunhou sobre a vida dele. Servo. Tem visto meu servo Jó, e aí aí tá a grande pegadinha das coisas. Para quem que o Senhor estava testemunhando a respeito de Jó? Para o inimigo das nossas almas. E se Satanás chegar diante de Deus agora e perguntar como nós estamos? Então, assim, de forma alguma, Jesus fala, aprendei e prossegui, Paulo fala, né, se não me engano. Oséias. Né? Uhum. Conhecei e prossegui conhecer ao Senhor. Sim. Entendeu? E nisso, a gente tem visto esse engano, esse ledo engano das pessoas de achar que a vida cotidiana dela está fazendo com que ela se aproxime do Senhor. Eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal a ninguém, eu não fofoco de ninguém. Eu não, tá, irmão? Beleza. Mas só isso não é garantia de que você conhece o Senhor. E o evangelismo, a primeira coisa que o evangelismo faz é essa pergunta básica. Eu, como evangelista, eu sempre fiz essa pergunta básica. No livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos firmemente, adorando, conhecendo a Yahvé, o Senhor. Tão certo como nasce o sol, sua vinda ocorrerá sobre todos nós como uma boa chuva que vivifica a terra nos tempos apropriados. Então, nós precisamos nos aprofundar, nós precisamos conhecer, né? Isso. Não basta só ouvir falar, né? Ou seja, o que o Éder falou, ou o que minha mãe falou, o que minha avó falou, o que o pastor falou. Não, nós precisamos de uma experiência real. E própria. Não dá mais pra gente se basear pelas experiências dos outros, né? Isso. Não dá mais. E em cima disso, eu gostaria de fazer uma pergunta, Éder. Sim. De forma bem objetiva. Qual é a parte mais difícil de um ministério evangelístico? A parte mais difícil, objetiva? Qual é a parte mais difícil do ministério evangelístico? Porque nós estamos falando com jovens neste momento, e jovens que buscam ser evangelistas, que estão interessados no evangelho literalmente na prática, como praticar. Eu acredito que as pessoas que estão nos ouvindo, elas querem se aprofundar mesmo em Deus, em conhecer Deus. E através disso, assim, claro que eu poderia te fazer a pergunta mais simples, como descobrir o seu chamamento. Mas, em cima disso, qual é a parte mais difícil de um ministério evangelístico? Acreditar em si mesmo. Acreditar em si mesmo. Eu acho que, assim, gente, olha, é por crença, cada um crê da forma que puder, que se acha certo. Embora eu sou bíblico, tá? Eu já falo que eu sou bíblico. Eu acho que não existe aquela escadinha, eu vou te ungir a porteiro, cafeteiro, e aí cada um com a sua. Eu entendo que cada um nasce com o seu chamado segundo o proposto coração de Deus para a glória do Senhor. Isso é reino.
Efésios capítulo 4. Isso é Bíblia, isso é reino, cada um nasce com chamado segundo o propósito do coração de Deus. Detalhe, se o Senhor vos convocou, irmão, ortogou sobre sua vida um chamamento ministerial, viva-o. Acreditar em si mesmo é você saber, assim, cara, Saber para o que nasceu, eu nasci né? para cuidar de pessoas. Eu nasci igual Davi. Ninguém falou que Davi era adorador. Ele era. Ninguém precisou ungir, colocar o óleo na cabeça dele. Ungiu ele como rei, mas ele era adorador. Entendeu? Ungiram ele, mas ele era um adorador. Dentro disso, nós estamos diante de uma geração que tem perdido a identidade. Todos os reflexos ou tudo o que tem acontecido de degradação da sociedade é por falta de uma coisa: identidade. Então, assim, o que o evangelista Weder aqui falou é muito pesado, pessoal. É muito complicado. Porque para você não duvidar de si mesmo, você tem que saber quem você é. Isso, a identidade é importante. A identidade é de suma importância. E aí é que entra. Como descobrir quem você é? Simples. O pai deixou uma carta de amor para nós como filho. Uma carta de amor escrita com sangue. Através da morte de Cristo Jesus. Ele nos redimiu. Ele nos ortogou. Ele nos separou. Aqui tudo nessa carta de amor tem a sua identidade. Se você pegar a sua identidade hoje, tem vários dados sobre você. Sobre quem você é. Vai ter uma foto sua dizendo realmente quem você é, a sua verdadeira identidade. Vai ter o seu nome, vai ter a sua filiação, vai ter a sua data de nascimento, onde você foi gerado e tudo mais. Onde, né, você nasceu. Da mesma forma, existe uma identidade espiritual para você. E essa identidade está em Cristo Jesus. Onde você vai ser revelado pelo Espírito que você é filho de Deus. Por meio do qual nós podemos clamar Abba Pai. Então, assim, fique aqui no Resgatando o Evangelho na Prática, o podcast, nós iremos falar sobre identidade. Vamos ter um podcast só sobre identidade. E aqui você vai poder tirar suas dúvidas e tudo mais, né? Não perca, hein? Não perca. O que a Ingrid falou que é importante, ó, olha isso. Há um tempo atrás eu fiz uma ministração a respeito de resgatando a identidade de filho. E eu tinha que tirar umas cópias de uma identidade. Eu não sei para que era, mas eu acho que, se não me engano, era para o meu trabalho. Ele exigiu alguns documentos e eu precisava apresentar essa identidade, a cópia de identidade. E a minha impressora não estava muito legal. A tinta acabando, final de mês. E aí eu estava tirando essas cópias lá. E aí estava saindo algumas borradas. Teve uma que saiu escura, bem escura. E aí eu tirei, se não me engano, umas 5 cópias até sair do jeito que eu queria, colorida. Que é o mais próximo do original, né? Ela ficou bem perfeitinha, ficou próximo do original. Isso significa a semelhança com o original. Nós somos semelhantes ao original, que é o Pai. E o resto é tudo cópia. Nós temos a original, que somos filhos. O resto é tudo cópia. O inimigo, ele tem tentado roubar a nossa identidade de filhos. E quando a gente fala, isso aqui é importante vocês entenderem, que quando nós falamos dessa identidade, que desde Gênesis, do processo de criação, até o fechado livro de Apocalipse, o sim e o amém de Apocalipse, ele testifica que nós somos filhos dele. E o inimigo das nossas almas, ele tem tentado implantar uma cultura de orfandade nessa geração. E a gente vê nós vemos muitos jovens com um olhar vazio,
sem esperança numa vida eterna, sem esperança num Pai eterno. Hoje eu estava evangelizando 2 jovens e acabei conversando com ela a respeito de como elas conheciam Jesus. E uma, não, eu conhece Jesus? Você lê a Bíblia? Não, na internet. Gente, a gente tem que tomar muito cuidado. A internet ela é um parâmetro. Tem coisas boas na internet? Claro que tem. Glória a Deus pela internet. Mas a gente tem que tomar cuidado porque as pessoas podem distorcer a imagem de Jesus. Eu acho que, assim, em relação a isso, Éder, o Jesus da internet não é o Jesus real. Não é o real. Não é o real. Não é o real. O real mesmo é o que a Bíblia diz. É o que não há manipulação. É o que não há... É fácil... Bom, se nós formos ler as cartas paulinas, e ali também o livro segundo escreveu Judas, né? E segundo escreveu... tem outro livro, Pedro também vai falar algumas coisas, mas mais específico a segunda carta de Timóteo. E Judas, ele vai falar, olha, no final dos tempos ajuntarão pregadores, vamos dizer assim, pregadores para si mesmos. Eles não suportarão ouvir a sã doutrina, ou seja, a Bíblia verdadeira. Eles vão fazer manipulação do negócio aí para agradar o ouvido de muitos. Entendeu? As palavras. Vai amansar a situação para ser fácil acesso. Fácil acesso assim, né? Como se fosse fácil. Fazendo com que a falsa graça, né? A falsa graça. Como é que é? A gente chama de a graça... Da garça. Não. A graça exuberante, como se fosse uma coisa assim. Não, peraí. A graça é dolorosa, gente. A graça... A graça é a graça, mas não foi de graça. Calma aí, gente. Vamos com calma. Então, assim, a gente tá falando de uma geração onde é geração miojo. Tá pronto em 3 minutos. Só que, de acordo com a palavra, não. É bater e abrir-se-vos-á. Buscar e acharei. Né? Os meus ouvidos não estão tapados, nem meu baço ressequido, para que não possa abençoar. Peraí. Mas os seus pecados têm feito distinção. Buscar enquanto se pode achar, invocar enquanto é tempo. Ou seja, o céu é tomado por esforço. Esforça-te. Várias palavras em Josué. Esforça-te. Esforça-te. Né? Então, a gente está falando de uma coisa que você também tem que se posicionar. Não é assim de mão beijada, né? Não é algo de mão beijada. E o evangelho não é esse que estão pregando aí nas redes sociais. Por isso, a necessidade do podcast Resgatando o Evangelho na Prática. Resgatar o evangelho real. O evangelho que não vai te dizer assim, você aceitou de Jesus, tudo vai ser flores agora. Não vai. Não vai. E o evangelho verdadeiro, se não tiverem tacando pedra em você, você está indo pelo caminho errado. Como né? O pessoal fala, né? O versículo correto, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, né? Vinde a mim como estáis. Tá, beleza, você pode até Jesus como está, mas não permaneça. O evangelho que ele não te confronta, ele não te transforma. A palavra que não te confronta, ela não te transforma. Sim, hoje é um evangelho de travesseiro, né? Que só traz conforto. Então, assim, o que a gente fala sobre essa parte de resgatar o evangelho na prática, de trazer a praticidade do evangelho, na eficácia dele no cotidiano, olha isso. Você está dentro do ônibus, você não precisa ser um evangelista para evangelizar, basta você ter conhecimento da palavra e acreditar naquilo que está escrito. Se você acredita e vive aquilo que está escrito, olha, livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz, né, não sejais somente leitores ou ouvintes da palavra, mas sejais praticantes também, não enganando a vós mesmos. Então, assim,
No momento que você só consegue transmitir aquilo que você aprendeu da Escritura se você literalmente foi transformado por ela. Ninguém lê a palavra lá, por exemplo, Menel, Menel, tekel passim. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Ninguém lê e toma para si mesmo, né? Poucos fazem uso disso. Sim. Você no seu quarto, em secreto, e fala assim, Senhor, me dê uma palavra, aquela palavra de Bíblia de cristal, que as pessoas saem abrindo a Bíblia, né? Eu vou ler um versículo aqui, esse versículo aqui vai ser para mim. Quando abre, normalmente as pessoas pulam a página, né? Sim. Então, assim, são poucas pessoas. Quando a Bíblia fala que ela é espada de dois gumes, que ela corta primeiro e vai dividindo alma, corpo e espírito, essa transformação juntas, faz essa separação, ela corta na gente primeiro. E quando essa palavra ela vem, ela, Senhor, tô em falta contigo. Mas literalmente isso. O evangelho, ele produz vida. Sim. O evangelho, ele produz vida. Já o falso evangelho produz morte. Sim, verdade. E quando nós entramos nisso, é literalmente o que Davi fez. Primeiro ele consultou a homens. E ao consultar homens, Uzá morreu. Ao consultar a Deus, ele conseguiu trazer a presença de volta para Israel, né? Para Jerusalém. Para perto dele. Quando ele reconheceu, ele já entendia que ele precisava trazer a presença de Deus. Mas ele perguntou primeiro para os homens. Então, na força do nosso braço, quando nós tomamos uma postura de ir atrás de homens, em busca de homens, ou seja, com o objetivo de trazer a presença, tá errado. O objetivo era trazer a presença, mas ele foi atrás de homens. Se o objetivo da sua vida for trazer a presença e você for atrás de Deus, você traz a presença. Isso é fato. Entendeu? Porque aí a gente tem um direcionamento bíblico da forma que é para ser conduzido, para como é ser trazido. Ou seja, Deus não quebrou. Deus não quebrou o que ele deu lá atrás para Moisés. Entende? Deus não quebrou. Quando chegou nesse momento, quando Uzá tocou, ele tocou e ele foi morto. Então, a lei ainda era lei, né? A lei valia. Ali era. Principalmente aquele. Eu tô mencionando assim, sem trazer heresia, gente. Eu tô falando assim, ou seja, a partir do momento que a gente traz com a força do nosso braço, a gente tá fazendo errado. Amém? E o evangelismo é justamente isso, não fazer com força do seu braço, na total dependência de Jesus. Não fazer. E nem com pernas próprias, tá, gente? Se você for, eu vou porque eu quero fazer algo para Deus, não faça como eu não. Eu não vou puxar outros temas hoje, porque hoje nós estamos falando exatamente sobre resgatando o evangelho na prática. Mas o próximo podcast nós iremos falar sobre a questão de ser um evangelista. Isso. E a forma correta, né, a forma bíblica. A gente pode deixar umas prévias aqui sobre como encontrar equilíbrio entre ser evangelista e também a vida, né, o dia a dia. Nós podemos trazer também as características de um evangelista, né? Nós também podemos trazer como ministrar, como dar os primeiros passos, né, para evangelizar da forma correta, quais são os primeiros passos, o que nós precisamos ter, né? Então a gente pode trazer esses temas aí sobre evangelismo. Hoje a gente está falando do Resgatando o Evangelho na Prática, para falar o que nós viemos fazer aqui. E para finalizar, né? Vamos finalizar. Para finalizar, eu gostaria de compartilhar sobre a mesa. Aqui nessa mesa, literalmente, nós queremos que essa mesa seja um lugar de aliança, de amizade, de
compartilhar Cristo, que essa mesa aqui nunca falte o pão vivo que desceu do céu. Amém. E nós queremos chamar vocês para participar dessa mesa. Porque nessa mesa aqui nós teremos sobre evangelismo, adoração, intercessão, pastoreio. Aqui nós iremos falar de tudo que abrange o mundo cristão, de forma prática. Este é o Resgatando o Evangelho na Prática. Por isso nós queremos convidar você que está nos ouvindo aí a continuar seguindo o nosso canal, as nossas redes sociais, porque através desta mesa será compartilhado, nós somos aqui de Brasília, várias pessoas que irão passar nessa mesa, através de testemunho, através de um tema específico, né? E também nós abriremos logo a possibilidade de estar com, né, de vocês falarem, traz tal pessoa, assim, né? E nós queremos também que as pessoas que estão fazendo, que não são tão conhecidas, apareçam aqui. Porque elas estão vivendo o Evangelho na prática. É muito fácil viver o Evangelho através de uma plataforma. Isso. É muito fácil. Mas nós queremos trazer pessoas que estão fazendo o Evangelho na prática mesmo. Pessoas que a gente não conhece, que Deus está falando fortemente com essas pessoas e elas têm compartilhado algo com a gente. Por isso, né, Weder, nós queremos compartilhar essa mesa. Isso. Olha isso. Isso aqui é uma caneca devocional, tá? Isso aqui eu ganhei de Dia dos Pais. E aqui ela diz algo interessante. Estude a palavra de Deus para que a sua fé não esteja fundamentada na sabedoria de homens, mas no poder de Deus. E aqui a gente veio o propósito também do Resgatando o Evangelho na Prática podcast é justamente isso, compartilhar a palavra de Deus para que nós não venhamos ser levados por qualquer vento de doutrina, Sim, mas pela palavra viva. O interessante é que ao assistir, ao acompanhar-nos, através do podcast, tenha a sua ferramenta, nós somos berianos, tem essa ferramenta em mãos. os berianos. Os berianos, porque nós somos analistas da palavra. E hoje Sim, no mundo a gente tem que estar com o olho aberto com aquilo que é ministrado. sim, Então, sim, assim, com os ouvidos atentos ao que o Espírito diz à isso, igreja, né? E ter um filtro aí nos nossos ouvidos. Por isso precisamos aprender verdadeiramente sobre a palavra. E essa mesa será compartilhada da palavra. Isso. E resgatando o evangelho na prática é isso, gente. É um trava-língua, né? É um trava-língua. É resgatando o evangelho na prática, porque é a prática de resgatar algo que é vivo. Sim. E estava perdido? Não estava. Estava muitas vezes esquecido. Entendeu? O evangelho verdadeiro, ele tem que ser praticado. Amém? Eu convido vocês mais uma vez para fazer parte da nossa família, dessa família, Resgatando o Evangelho na Prática. Desde já, seja bem-vindo. E que não deixe de compartilhar, não deixe de convidar seus amigos, sua família para assistir. A Ingrid falou algo aí sobre os homens que têm uma voz ativa no reino de Deus. Não são homens de jargões, são homens de palavra que tem transformação no coração das pessoas, tem transformado o coração das pessoas. Não são homens de jargões, são homens de ação. Isso. Né? Isso. Não são homens de jargão, são homens de ação. Então fica aqui o nosso carinho, né, a todos os ouvintes, todos aqueles que vão nos acompanhar aí nessa jornada, né, que será o Resgatando o Evangelho na Prática, né, e a gente vai estar compartilhando aí do reino de Deus através de um evangelho prático e genuíno. Se vocês quiserem nos acompanhar nas redes sociais, se vocês quiserem também estar nos conhecendo, estamos bem aqui
pertinho, estamos em Ceilândia, né, meu bem? Ceilândia. Estamos em Ceilândia. E também podemos compartilhar onde nós estamos congregando, né? E com quem estamos andando. Isso. Amém? E com certeza estaremos compartilhando não só de pessoas daqui de Ceilândia, mas do Recanto das Emas, do Ingá, do Riacho Fundo, de Águas Lindas, de Samambaia, de todos os lugares do entorno do DF. E pessoas de fora, quem sabe, uma hora aí, né, meu bem? Que Deus nos surpreende, que Deus hein? Nos surpreenda. Que Deus nos surpreende. Senhor. E aí... no mais é isso, gente. Eu fico muito feliz por estar iniciando esse projeto, saindo do papel mesmo e colocando na prática, né? Amém, isso aí. Tudo muito simples, tudo muito bom, tudo muito prazeroso, mas o prazer maior está em Cristo Jesus, porque é Ele que nos acompanha, é Ele que proporciona tudo isso, e nós queremos compartilhar mais desse Deus com vocês. Amém? A última pergunta para finalizar, Weder. O que você achou do nosso estúdio? Maravilhoso. Gente, mãos que trabalham, mãos que fazem. Eu já fui carpinteiro, já fui pintor, já fui eletricista, pregador. Pregador do martelo e do prego. Jesus do céu. Isso é profético, hein, gente? Está na palavra. Literalmente, ele assumiu a forma de servo. Só literalmente a forma de servo, tá? E hoje eu tô aqui como apresentador e entrevistado também, e entrevistando também. Mas foi maravilhoso essa experiência. É difícil falar do evangelho em quatro paredes, né? Para nós que somos evangelistas, a gente fica doido. Quer ir pra rua, a gente quer ir pra rua. A gente quer ir pra rua, gente. Nós amamos rua, nós amamos as vidas das pessoas. Então, assim, você que... É literalmente isso. Sabe quando você encontra, você sabe para o que você foi chamado, não tem dúvida, gente. É fantástico, é fundamental, é a sua base. E quando a gente não faz, a gente fica perdido. Esses dias eu estava até conversando com o Éder, a gente esteve visitando vários irmãos, né? Nós fomos para Formosa, nós fomos numa feira. A gente vai numa feira, a gente encontra povo e a gente começa a conversar e falar de Deus e evangeliza. Depois a gente vai fazer um corte de cabelo, evangeliza. Aí a gente vai... meu Deus, gente, é fantástico isso. Eu tava falando, até comentei com ela. Eu falei assim, amor, olha isso. É para isso que nós fomos chamados. A gente visita lares e eu me sinto tão completa. É isso que eu fui chamada. Meu chamado não é para ficar sempre dentro de igreja. Não, meu chamado ele se faz notório na minha vida mesmo, no dia a dia. Por isso que é tão fácil eu falar do Resgatando o Evangelho na Prática, porque essa é a nossa vida, é o nosso estilo de vida. E quando as pessoas me questionam sobre adoradores e o meio cristão, o que está acontecendo e tudo mais, eu falo, gente, vocês ainda estão nessa fase? Já passei dessa fase, porque há mais profundidade, há mais oportunidade, há mais evangelho. Há muito mais evangelho do que quatro paredes, do que pregar dentro de igreja. Não, cada um tem um chamamento. Estou falando do evangelista, tá, gente? Eu prego dentro de igreja e amo isso, amo compartilhar a palavra, amo ensinar, só que não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando assim, gente, não é só sobre isso. Não é apenas isso, não é? Então, assim, a gente tem muito para compartilhar, gente. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Agora a última pergunta que eu vou fazer para ela. E o que você achou da experiência da sala, da mesa, de estar na sala, de estar na mesa, de ir para as redes agora? Bom, a última ainda vem me pegando, né? Olha. Então, na verdade, a mesa me fascina.
Eu já falei isso, tem mensagens sobre isso aí no nosso Instagram, falando que mesas, eu sou apaixonada em mesas. Mesas que revelam Cristo principalmente. Então, para mim não é difícil. Não é difícil, gente, não é difícil vir para uma mesa conversar com pessoas. Porque é isso que eu vivo. Não é difícil. Mas ir para as redes sociais é um pouco mais difícil. Se expor é um pouco mais difícil. Nós estamos diante de uma geração muito crítica. Ela analisa tudo, critica tudo. E se expor é dar cara a tapa. Então, eu entendo isso. Essa é a maior dificuldade, mas eu estou muito esperançosa que nós podemos compartilhar algo verdadeiramente produtivo. Eu estou esperançosa no que essa mesa nos trará de compartilhar Cristo, de conhecimento e de revelação. Bom demais. Eu, assim, estou... literalmente aquilo que a gente fez de oração antes. A palavra de Deus é algo que nos move de uma forma tão intensa, e eu creio que o Senhor está preparando algo para esses dias e para esse tempo, para este lugar. Sim. Né? E eu creio que o Senhor ele vai surpreender muitas pessoas com palavras de sabedoria que muitas pessoas desconhecem que há homens sábios no Brasil. Sim, sim. Diante de tudo aquilo, não importa, a gente não está falando de braço político, a gente está falando de lado A ou lado B. E aí a gente... Pode continuar. E aí a gente tá falando de pessoas que têm o que compartilhar com a gente, né? Sim. Porque eu vejo que o Senhor, ele... Aceita? Aceito. Tem pessoas que têm que acrescentar tanto na nossa vida. E, gente, a mesa... para vocês que ainda não entenderam ainda a possibilidade da mesa, o que ela traz. A gente vai falar sobre esse assunto. A gente não pode, a gente só tá deixando aqui deixa o sal para vocês virem beber. Outro tema que nós iremos falar hoje, já falamos de alguns temas que nós iremos mencionar. Evangelismo. Mesas. Identidade. E pastoreio. Adoração. Zelo. Intercessão. Crianças no reino dos céus. Crianças. Eu tô gerando uma expectativa no meu espírito por crianças. Aleluia. No reino dos céus, porque a gente participou, nós participamos assim, espiritualmente com a irmã. Meu Deus, frutos, isso aí, cara, semear. A cultura do reino, tá, gente? Cultura do reino. Outra coisa que nós iremos compartilhar aqui é identidade, né? Como eu falei. Aproveitando que eu tô olhando aqui, logo teremos mais. Gostaria já de agradecer, primeiramente, os patrocínios, né, deste canal. Já temos patrocinadores, hein, gente? Nós temos o patrocinador aí, Academia Loft Gym. Nós temos o patrocinador, a Infinity Distribuidora. Nós temos também a Letícia, ela faz os quadros proféticos, gente. Olha esse quadro ali do coração. Ainda faltam os outros que estarão aqui, né, em decoração com a gente. Só tem um ali, mas eu já deixei na posição certa pra já, né, a gente já ir conhecendo. Então, logo nós teremos mais patrocinadores, né, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. E é isso, gente. Eu tô muito feliz por esse canal estar ativo. Amém. Saiu do papel. Saiu do papel. Glória a Deus. E agora estejam preparados para as novidades que virão, hein? Sim. Ainda essa semana nós teremos aí mais gravações e logo, logo as publicações, hein? Mas eu fico muito feliz de meu marido ser doido, que nem eu. Né? A urra. A urra. De meu marido ser doido, que nem eu, e ser doido principalmente por Jesus, apaixonado por Jesus. Gente, nosso primeiro amor não somos... Dele não sou eu e meu não é dele, né? É isso? Mais ou menos isso. Meu primeiro amor não é ela e nem o... Meu primeiro amor é ele. Pronto. Entendeu? Então, nosso primeiro amor é Jesus. É Jesus. Jesus é o nosso primeiro amor. A pessoa maravilhosa de Jesus. É esse a qual nós devemos entregar, devotar ele todos os dias. Gente, na relação existe o chorão e existe o sério. A Ingrid é a mais séria, eu sou o chorão, beleza? Não, mas assim, fora a gente brinca, mas curtimos estar aqui com vocês. Nós falamos vocês porque nós não sabemos quantos estão. Mas nós queremos te conhecer. Nós queremos te conhecer. Nós queremos te conhecer. Nós queremos, entre em contato conosco aí, tem as nossas redes sociais, pode mandar direct aí. Tá tudo ótimo, manda no comentário. E vamos nos conhecer, vamos nos falar. Vamos. Nós não somos inacessíveis não, tá, pessoal? Para as pessoas a qual mencionamos aqui, que nós agradecemos, o nosso pastor Marcelo, a pastora Edione, a pastora Helena, amamos um beijo no coração de vocês que estão intercedendo por nós. A Mônica, o Jadson, a Thaísa. Irmão Jadson, eu tô aqui o Bruno, ansiando por você aqui. O Davi do Reino. Davi do Reino, meu Deus. Nós somos apaixonados pelo Davi, né? Davi impressionante. E o Lohan. Do Ministério Atos de Amor. Meu Deus, irmãozão que a gente... são irmãos que a gente ganhou durante a pandemia, tá, gente? São mesmo, né? E pessoas... Cara, Ixi, tem muita gente. Thaís e o tem Bruno. Brunão, uma gente. pronta recuperação para você, que o Senhor esteja curando de você, te restaurando. Restaurando por inteiro, em nome, né? Em nome de Jesus. Jesus. E tem tanta gente que a gente queria agradecer todo mundo que faz parte do ministério, né, do Ministério MAF, e tantas pessoas que já nos abençoaram aí, né, nessa caminhada, né? Mas nós teremos oportunidade de falar de todo mundo aqui. Não esquecemos de nenhum, né? Não seria nem bom ter mencionado o nome. Bom, mas a gente já menciona, pastor Gleidson, pastora Juscelia. Nós amamos vocês. Marcos, a Rejane. Marcos, meu Deus. É o que eu tô falando, tem muita gente, gente. Tem muita gente. Tem muita gente, a gente não esqueceu de nenhum. Então, assim, o Rafael, né? O Rafael Mendes. Porque através dele nós nos aprofundamos nas escolas de missões. Nas escolas de missões. Gente, é um projeto maravilhoso para a sua igreja, para a implantação do reino e o evangelismo prático na igreja. Sim. O pastor Rafael Mendes ele tem um conteúdo muito rico. Amém? E é isso, gente. Eu vou falar aqui. Não. A gente vai parar por escalação. Agora vamos trabalhar por escalação, né, Ingrid? Ixi, daí a gente vai ter que passar aqui os jogadores, né? O nome de cada um. Você tá convocado. Isso é maravilhoso. Então, assim, você vê quando o Senhor fala lá para o profeta... Profeta? Ainda há 70 mil joelhos que não se dobraram. Elias. Liga não, gente. 70 mil, 7 mil. 7 mil joelhos Eita, que não se dobram. Ele aumentou. Não é heresia não, tá, gente? É profetizando. Então, assim, nem é falta de conhecimento bíblico, tá? É crendo que o Senhor fará muito mais. Lembrar, gente, eu já vou compartilhando que o meu esposo, ele tem TDAH. E tem hora que ele não se lembra de algumas coisas, ou nomes, ou situações, e eu acabo relembrando pra ele, né? São 7 anos aí convivendo junto, que tem hora que ele nem sabe o que ele tá pensando, eu já tô pensando por ele. Ou eu penso 2 vezes antes dela. Mas, fora isso, fora as brincadeiras à parte, esse momento de descontração,
Nós agradecemos vocês e um beijo no coração de vocês. Beijo no coração. E já foi mais de 1h30 de podcast. já. Normal. Normal, porque evangelista, gente. Fala conversa. demais. Amém. Amém. E aí fica. E aí, resgatados! E aí, resgatados! Tchau, pessoal. Continue vendo. Beijo no coração. Shalom, shalom. Shalom, A paz. a paz do Senhor. A gloriosa paz do Senhor. No Recalaichoa. Alguém até acordou.